gostaria de compartilhar juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos, uma palavra que Deus colocou assim em meu coração. E nesses dias que nós estamos passando, nesses dias odiernos, em quarentena, estamos assim privados de muitas coisas, mas tendo a certeza que tudo isso é propósito de Deus, sim. Propósito para que nós possamos buscar a sua face, orar mais, buscar mais a sua presença. Tem muita gente que está preocupada com tudo isso que está acontecendo. Mas no livro de Mateus, no capítulo de número 24, o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos e também para nós, para a gente não ficar preocupado, não ficar temeroso, porque era necessário que tudo isso acontecesse. E aqueles que estão firmados na palavra, na base da palavra de Deus, serão assim vencedores em Cristo Jesus. Aí eu lembro agora no livro de Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 37, que diz assim, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas o que Deus colocou em meu coração está baseado no livro de Êxodo, no capítulo de número 8 e no versículo de número 19. No livro de Êxodo, no capítulo de número 8 e no versículo de número 19, que diz assim a palavra do Senhor, e acompanhe comigo, que fala assim a mensagem. Os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. E eu gostaria assim de falar sobre três coisas que acontecem, que muitas das vezes a gente acaba colocando a culpa no diabo. Outrora a gente coloca a culpa em Deus, mas será que certas coisas que acontecem em nossas vidas e também no mundo, é o diabo, é Deus ou também é o homem? E é sobre isso que eu queria mencionar e falar para a igreja e para os irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração. Nesta mensagem que nós acabamos de ler, nesse versículo da palavra de Deus, nós vemos aqui que o próprio Deus agora ele vai manifestar só um pouquinho do seu poder e da sua glória sobre o Egito, né? E também na presença dos filhos de Israel. Vemos aqui que Deus agora ele vocaciona Moisés e Moisés chega diante de Faraó, juntamente com o seu irmão Arão, para pedir para Faraó deixar o povo ir. Deus sabia muito bem que Faraó não iria permitir que o povo fosse assim tão fácil. O próprio Deus também tinha endurecido o coração de Faraó para que o povo não saísse ali daquela escravidão, daquela terra do Egito. Então, vemos aqui que Deus agora ele vai enviar sobre o Egito 10 pragas. E uma dessas pragas que me chamou bastante atenção foi esta praga, a praga dos piolhos. Aí você pode falar para mim, mas de todas essas pragas, por que logo a praga dos piolhos? Porque eu vejo aqui que tudo que Deus ele fazia em questão de praga, os magos, né, os feiticeiros, eles copiavam, eles faziam ali uma cópia e eles mostravam para Faraó que tudo aquilo não passava de uma imitação barata, vamos se dizer assim, né? Então, eles copiavam, tudo que acontecia eles faziam. Se era sangue, jogavam um pozinho e falava que conseguia transformar também a água em sangue, né? Se era rã, tiravam de um pote lá e já mostrava que também eles poderiam fazer desta forma. Só que, no momento da praga dos piolhos, foi um momento que o próprio Deus, quando ele lança esta praga, e me chama bastante atenção, é que o povo egípcio, para que você possa entender e para a sua
curiosidade bíblica é que os egípcios naquele tempo, o que eles faziam? Eles se depilavam, né, dos pés à cabeça, né? Então eles não tinham pelo, não tinham cabelo, né? E o que o piolho mais gosta, né? Principalmente de um sangue bom, vamos se dizer assim, né? Mas o piolho, ele sempre vai se esconder entre o cabelo, entre os fios, e ali também ele vai fazer o que nós chamamos da sua reprodução. Só que naquele momento, Faraó, ele ficou tão desesperado, indignado pelaquela situação, porque só os egípcios pegaram piolhos. Só os egípcios ficaram se coçando de uma tal forma que o próprio Faraó, ele chamando os seus magos para fazer ali um encantamento, para que acabasse com aquela coceira, com aquela tormenta, né? Então ele chega diante dos magos e diz: olha, faça alguma coisa, né? Nós não temos cabelo, não temos nenhum fio, porém eu estou sentindo, eu estou me coçando, né? E estou cheio de piolhos. Então ele começou ali a se coçar. Aí eu vejo agora os magos tentando fazer a sua feitiçaria ou a sua bruxaria, vamos dizer assim. E naquele momento que eles tentam ali reconstruir ou tentar fazer algo como se fosse uma imitação, eles também não conseguem, porque no momento que eles estão fazendo, é o momento que eles estão se coçando. E naquele momento que eles estão se coçando, e Faraó, olha, para com isso, acaba com isso, tira isso de nosso meio. Então os magos pararam naquele momento e disseram: Faraó, nós temos uma coisa para lhe declarar, temos uma coisa para falar para o Senhor. E ele diz: então fale o que está acontecendo, mas acabe com isso. Faraó, isso está acontecendo porque realmente é o dedo de Deus. Não é o Moisés, não é Arão, não é eles que estão fazendo isso, não. Isso está acontecendo porque é o dedo de Deus que está sobre nós. É o próprio Deus que está assim nos julgando pelos nossos atos. Então os magos, os bruxos, os feiticeiros reconheceram que tudo aquilo que estava acontecendo realmente provinha de Deus. Só que tem coisas que provenientes da parte de Deus, mas tem coisas também que é o nosso adversário. Lembra da história de Jó, quando Deus está ali na sua reunião com os seus filhos? Quem se apresenta? O adversário. E naquele momento que o adversário se apresenta, Deus agora vai dar testemunho de um homem íntegro, fiel, temente a Deus e principalmente que se desviava do mal. Naquele momento ele diz: tem tu visto o meu servo Jó? E ele disse: tenho sim. O Senhor também o cerca de bens, ele tem família, ele tem saúde, por isso que ele te adora, por isso que ele te glorifica, porque a partir do momento que eu arrancar e tirar tudo da vida dele, certamente ele vai murmurar diante da tua face. Então agora Deus permite que o adversário coloque as suas mãos e tire os bens, tire a família de Jó. Mas em tudo isso, nós vemos que Jó não atribuiu a Deus falta alguma, mas antes Jó adorou, glorificou, enalteceu o nome do Senhor e disse: bendito é o nome do Senhor. Naquele momento foi uma esbofeteada na cara do nosso adversário. Então, mais uma vez, quando ele vai se apresentar diante de Deus, Deus pega e fala: tu tem visto meu servo Jó? Tu tiraste tudo dele, mas ele ainda é fiel, ele ainda é temente. Então o adversário fala pele por pele. Naquele momento, ele está querendo mostrar para Deus que Jó ainda servia a Deus por causa da sua saúde.
Mas a partir do momento que acontecesse uma enfermidade sobre a vida de Jó, Jó iria blasfemar. Então Deus pela segunda vez permite que o inimigo vai lá e toque. Só que Deus pega e fala assim: toque na pele, mas na alma não. A alma dele é minha. Olha que interessante. O adversário então, ele vem, ele toca na pele de Jó. Jó fica todo leproso, com úlceras, vamos dizer assim, e a sua própria esposa, vendo aquela situação, não a julgo, porque era uma mulher que tinha 10 filhos. Eu não a julgo, porque era uma mulher que estava ali com seus bens, com seus filhos, porém, vendo perder os filhos, vendo perder os seus bens e vendo a situação do esposo que estava naquela situação, disse: ô Jó, não é por nada não, eu acho que é melhor você amaldiçoar esse Deus e morrer. Só que Jó olha para ela e diz: mulher, assim como falas uma louca, assim fala a ti. Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem coisas que pela permissão de Deus, o adversário vem e acaba colocando as suas mãos, acaba tirando. Por quê? Porque Jó não tinha pecado. Jó, ele até menciona e diz: Senhor, me coloca em balanças fiéis. Hoje você pode pedir isso para Deus? Você pode falar para Deus colocar você em balanças fiéis? Então, para de murmurar, para de reclamar, abre a tua boca e glorifique, porque Deus vai fazer milagres em sua vida. Outra palavra também que eu vejo aqui, e eu não vejo aqui a mão do inimigo, eu não vejo aqui a mão de Deus, mas eu vejo a própria mão de um homem, de um rei, vamos se dizer assim. Você conhece a história de Saul muito bem. Você sabe que quando Samuel, ele disse para Saul, olha, que era para ele matar todos. O que aconteceu? Saul, ele deixou sobreviver o mais importante, né? Que era o rei, a família do rei, e ainda trouxe os gados ainda, falando que era para ofertar a Deus. E naquele momento eu vejo que não era a mão do diabo, não era a mão de Deus, ou o dedo, não, era a própria mão do homem, que pela sua exaltação, pelo seu egoísmo, se encheram em seu coração e acabou achando que poderia ser um sacerdote ou um profeta. Não esperou Samuel chegar, já quis fazer de imediato. E quando Samuel chega, que vê que ele apresentou uma oferta que não era para ele apresentar, que ele deixou sobreviver ao rei, a família do rei, naquele momento Deus pegou e disse para Samuel: Samuel, até quando tu terás misericórdia ou dó de Saul? Já não tem visto que eu rejeitei? Olha, por quê? Porque Saul, ele colheu o que ele plantou. O que você está plantando? Talvez não é aquilo que você realmente está colhendo, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não adianta você falar: é o diabo. Hoje qualquer coisa que acontece, não, é o diabo que faz isso na minha vida, é o diabo que está tirando isso de mim. Quando você perdeu, a porta se fechou, você está desempregado, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Será que tudo é Deus? Será que tudo é o adversário? Tem coisas que é você, tem coisas que é o homem. Por quê? Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas a partir do momento que você plantar coisas más, então, por favor, você também vai colher coisas más. Entenda o que Deus quer falar com você.
Quer ver outra coisa também, a mão do homem? Está lá no livro de Daniel, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 26, quando Beltesazar, ele agora vai fazer uma festa, um banquete, e naquele momento ele vai pegar os utensílios da casa de Deus, e ele vai festejar com os utensílios de Deus, da casa de Deus, do templo. Ele manda ir buscar. Ali foi uma afronta contra o próprio Deus. Mas quem colocou primeiro a sua mão foi Beltesazar. No capítulo de número 5, a partir do versículo de número 26, fala sobre assim: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Lembra da balança? Esse aqui estava longe de Jó. Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medo-persas. Olha o que aconteceu. Ele está ali banqueteando, festejando, e de repente, na parede, o dedo de Deus começou a escrever. E escreveu Mené, Mené, Tekel, Parsim. Só que ele não entendeu. Chama os astrólogos, chama os feiticeiros, chama os magos, chama todos para adivinhar o que está escrito. Então alguém fala: tem um homem. Quem é? Daniel. Esse homem, ele pode traduzir o que está escrito nesta parede. E naquele momento que ele chama Daniel, que Daniel dá uma olhada, Mené, Mené, Tekel, Parsim, ele diz: rei. Mené significa Deus contou os seus dias e o teu reinado. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. E Parsim, o teu reino será dividido entre os medos persas. E naquele momento, Beltesazar morreu. Por quê? Porque ele plantou o que ele colheu. Então, entenda uma coisa: tem coisas que é o dedo de Deus, mas tem coisas também que Deus permite que o adversário venha, mas sobre os fiéis. Ou muitas das vezes, quando você planta uma coisa que você vai colher. Então tem coisas que é Deus, sim. Tem coisas que é o adversário, sim. Mas tem coisas, e a maioria das coisas, somos nós mesmos. A maior briga interna está dentro de nós. É o nosso eu. É o seu eu. E neste momento, o Senhor está falando contigo. Amém? Então, entenda uma coisa, que nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo. E muitas das coisas que acontecem somos nós. Que Deus abençoe. Somos salvos pela graça, mas não foi de graça.